Louvado seja o Senhor. Quero compartilhar algo com os irmãos que eu tenho desfrutado. Que o Senhor possa me dar a graça aqui de poder compartilhar com vocês. Todos os irmãos, os colegas, né? Identificar aqui. Acho que muitas pessoas me conhecem já. Sua irmã Everal. Tantas coisas acontecendo aí, né? Então nós precisamos compartilhar uns com os outros, né? Principalmente que o tempo se aproxima. Eu estava aqui meditando na palavra, né? E vendo tudo que Deus está fazendo em nossas vidas. Todos esses acontecimentos aí, muitas pessoas partindo, né? E nós temos que crer que Deus está falando conosco, né? Falando conosco quem? Com todos nós, né? Deus é o nosso Pai, né? Por mais que a gente pense que não, mas achamos que, muitas vezes pensamos que tem que estar numa religião ou um grupo de pessoas reunido numa casa. E nós pensamos assim, tem que estar em um lugar que aí Deus nos aceita. Não é assim, não é bem assim. De acordo com a literatura de Deus, que Deus deu para nós através dos israelitas, né? O povo judeu, que escreveu as escrituras, um povo escolhido, separado, santificado ali para Deus, para nos dar as escrituras. A gente vê vários relatos que Deus é o Deus criador de todas as coisas, né? João mesmo, lá no capítulo 1 de João fala assim que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus, João está falando ali de Jesus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz dos homens. Jesus é a luz dos homens. Nós temos que perceber que Jesus Cristo é a nossa luz. Jesus Cristo é a luz de todos os homens. E pela misericórdia de Deus, ele deixa alguns homens serem portador dessa luz também, né? Você vê que claramente ali no Jardim do Éden, Deus deixou autoridade ali para Adão. Adão, ele tinha luz, né? Ele recebia a luz de Deus. Infelizmente, um dia, Deus simplesmente colocou uma árvore diante de Adão e deu uma ordem, né? Para ele de todas as árvores poder comer. Mas nós já sabemos a história, o que aconteceu. Deus permitiu, na vontade dele, soberana, permitiu que Adão desobedecesse. Adão desobedeceu a Deus. Não que Deus não sabia. Deus sabia. Nada está oculto aos olhos de Deus. Deus, ele sonda mentes e corações. Quando fala que Deus sonda mentes e corações, Deus sabe o que você e eu estamos pensando. Nesse momento agora que eu estou falando com vocês, Deus sabe que cada um que vai ouvir essa mensagem está pensando, né? E nós, como seres humanos, pessoas revestidas de carne, né? Esse espírito que nós temos, esse espírito humano que é para contatar Deus, revestido de carne, ele precisa ter o quê? Entendimento sobre Deus, né? E Deus mesmo proporcionou a nós conhecermos a Ele. E Deus mesmo proporcionou também a muitos a não conhecê-lo. É loucura, né? Para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus. Então todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, né? E a vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. Então Jesus Cristo, ele é a luz, né? João Batista mesmo, ele falava que ele não era luz, mas ele veio para testificar da luz. João Batista veio, a gente tem que entender também que quando João Batista ali no deserto ali de Israel, ele estava ali, ele era um sacerdote, ele estava ali pregando as boas novas, o arrependimento, ou seja, iluminando os judeus que precisavam se arrepender do que? Das suas obras mortas, né? Que o homem não conseguia cumprir os mandamentos de Deus. Então eles ali uma figura ali de lavar eles, a mente deles, lavar o coração deles, eles mergulhavam na água e tinham um arrependimento. O sangue de bodes, de ovelhas, não removia pecado, jamais. Mas Deus proporcionou o quê? No tempo oportuno, Deus trouxe o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, o nome Jesus significa aquele que salva. Jesus é a salvação, né? Emmanuel, Deus conosco, Deus, o próprio Filho de Deus. A gente vê, se vocês pesquisarem na palavra de Deus, vê o nome Jesus, o significado,
de vários nomes, né? O Senhor, o mais importante é a gente falar dessa graça misericordiosa que Deus teve por nós, né? De nos salvar, né? Podemos reparar bem claramente que havia uma profecias lá mesmo, lá em Zacarias capítulo 3, versículo 9. O Senhor fala bem assim: eu mesmo removerei o pecado desta terra num único dia. Num único dia, Deus removeria o pecado dessa terra. Essa profecia se cumpriu há 2000 anos atrás. Não depende de quem quer, de quem corre, sabe? Deus, ele removeu um só dia o pecado dessa terra, através do seu Filho unigênito, sabe? O Filho que estava no seio do Pai, ele é unigênito, mas ele tornou o primogênito de muitos irmãos. Quem são os irmãos de Jesus? É você, sou eu. Nós somos filhos de Deus hoje. Aí você fala assim, hoje? Não. Antes da fundação do mundo, ele nos escolheu nele. Nele quem? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o nosso irmão mais velho, primogênito. Ele estava no seio do Pai, ou seja, o seio faz parte dele, né? E no tempo oportuno agora, o Senhor está nos dando luz. Que luz? Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus Cristo vai nos iluminar. Sabe? A gente precisa perceber que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, a literatura divina, a literatura de Deus, que Deus deu aos homens, tudo está debaixo da soberania, mão de Deus. Deus nos escolheu nele mesmo, sabe? É muito gostoso saber disso, sabe? E por isso que nós podemos desfrutar dessa maravilhosa bênção que Deus nos deu de nos tornarmos filhos de Deus, sabe? É muito rico, muito, muito precioso. Nós precisamos ficar alegres no Senhor, né? E cada dia mais agradecer ao Senhor pelo que Ele fez por nós, né? O João mesmo, João ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é incrível isso? Incrível, incrível. Irmãos, Jesus ele tirou o pecado do mundo. Jesus ele tirou o pecado do mundo. Lá na profecia de Zacarias 3:9 fala: eu removerei o pecado desta terra num só dia. João Batista, no livro de João, o João Batista, primo de Jesus Cristo, pregava no deserto, ele sozinho. Pregava para o povo judeu o arrependimento. O que é o arrependimento? Arrependimento é a mudança de mente. Um coração arrependimento. Um coração arrependido. O que é um coração arrependido? O coração arrependido é uma mente, uma consciência pura para com Deus. Aceitar aquilo que Deus fez por nós, né? Muitas vezes a gente pensa que a religião nos ensinou, né, que nós devemos ter bons comportamentos, ser pessoas corretas e tal. Sabe, a partir de agora tenho que ir para uma igreja, congregar, reunir. Não estou dizendo que isso seja errado, é bom, é positivo. Desde que lá tenha a graça de Deus, falando da graça de Deus, falando do amor de Deus, trazendo luz, iluminando a sua mente. Paulo orava para que o Deus da glória iluminasse os olhos do nosso coração. Onde é que são os olhos do coração? A nossa mente. A mente nossa precisa ser renovada, né? A Escritura diz claramente que nós somos aquilo que comemos, né? Não só de pão viverá o homem, né? Pão é a matéria, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Devemos dar uma oportunidade para o nosso Criador, sabe? Nesse momento agora podemos abrir o coração e falar: Abba, Pai. Pai, eu sou um filho seu. Pai, eu sou um filho seu. O Senhor me gerou. Sabe, tem um versículo em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Sabe? Nós vamos voltar para o nosso Pai. As Escrituras dizem assim que o pó volta para a terra. Esse corpo meu aqui, o corpo nosso, não sabemos o dia, né? Sabemos que essa pandemia que está tendo aí, muitas pessoas estão morrendo, mas muitos são filhos de Deus, nós não sabemos. São eleitos, escolhidos antes da fundação do mundo. Chegou o tempo. O propósito de Deus, chegou o tempo de Deus. Sei que é triste, eu mesmo perdi até um parente, um irmão meu irmão, Ricardo. Sei que é triste, mas o pó volta para a terra.
Mas o espírito volta para Deus, que o deu. Se volta porque estava lá já. É um filho de Deus. Sabe, nós não temos o entendimento que Deus quer para nós. Nós não sabemos como nós viemos parar aqui, nesse mundo, não é verdade? Nós não tínhamos propósito nenhum, não sabíamos, não tínhamos nenhum plano. Mas Deus, a gente tem que crer nisso. Que Deus escreveu o nosso livro. Sabe? Deus escreveu o nosso livro. O Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As leis de ordenança, isso que nos perturba a nossa mente. A lei do pecado e da morte que tem em nós. Os vícios, né? Que tem em nós. Sabe, eu não sei qual a dificuldade que você tem. Eu acho que todos nós temos dificuldade em alguma coisa. Alguns gostam de beber. Não pensa que isso vai tirar o amor de Deus por você, não. Alguns gostam de se prostituir. Né? Se prostituir. Por que não falar sobre isso? Deus não vai deixar de você ser um filho dele por causa disso. Mas abra sua mente para entender mais o papai. Deus é o nosso Pai. Essa carne nossa, tudo que nós cometemos nessa carne, não vai para as regiões celestes, vai ficar aqui. A carne fica aqui, o pó fica aqui e volta para a terra. Não estou aqui falando para nós vivermos uma vida dissoluta, uma vida de pecado, não. Pelo contrário, quando nós conhecemos o nosso Criador, o nosso Deus, o nosso Pai, do nosso Espírito, nós desejamos amar muito Ele mesmo. E sabe o que mais nós gostamos de fazer? É fazer com que o livro que Ele escreveu sobre nós realmente seja executado. Né? Lá no Salmo 139, sabe, muito gostoso. Eu estou aqui compartilhando bem aberto para os irmãos, essa é a minha fé. Não estou aqui para discutir, ninguém tem que pensar igual a mim, né? Mas se alguém pensar igual a mim, compartilhe, me ajude. Estou aqui aberto para a comunhão. Salmo 139, 16, fala bem assim, ó. 139, 16, fala assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Deus nos viu. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado quando nenhum deles havia ainda. Sabe? Deus é o autor da nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida não foi por acaso. Tudo. Tem as coisas boas e más. Paulo fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo logo em cima nos versículos, quando a gente lê lá em Filipenses, aí ele fala assim: sem passar escassez, fome, doença, sabe? Sem ficar na bonança também. Quando eu tiver condições, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, tudo posso. Né? Nós podemos tudo. Né? Então, aqui, ó, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles determinado quando em nenhum deles havia. Amém? Salmo 139, versículo 16. Desfruta dessa porção da palavra. Né? Então, poxa, estava em substância informe. Não éramos nada. Esse Deus é maravilhoso, misericordioso, bondoso, sabe? Deus é bondoso. Não pensa que Deus foi pego de surpresa com essa pandemia que está aí, esse Covid, né? Porventura você adoecer, o Papai do Céu vai cuidar de você. Prepare a sua mente para voltar para a casa do Pai. Mas a Escritura fala que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é celestial. Entende? Hoje nós cuidamos do corpo humano, temos que trabalhar, nos alimentar, fazer atividade física, cuidar desse corpo, se divertir, brincar, sorrir, se alegrar. Temos, irmãos, temos, meus amigos. Temos que ficar uma vida escrava de ordenanças, né? Não manuseie isso, não faça aquilo outro, não toca aquilo outro. Isso é pecado, isso é errado. Não, irmão. Não precisamos. João capítulo 1 João capítulo 2, versículo 27. 1 João capítulo 2, versículo 27 fala assim: que a unção que dele recebestes, a unção, o Espírito, a luz que você recebeu, diz o Senhor, é verdadeira. Jesus é luz, Ele iluminou em nossos corações, a nossa mente,
precisa ser iluminada, ver. A luz estava nele. A unção que dele recebesse é verdadeira e não é falsa. E não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, mas como ela vos ensinou, o Espírito Santo fala com cada um de nós. Cada um de nós. Nós fomos batizados na cruz de Cristo. Cristo, ele tomou a cruz por nós. Essa é a verdadeira Páscoa. Cristo, quando nós éramos ainda pecadores, ele morreu por nós. Pecadores por quê? Porque andávamos alheio à vida dele. Não pensávamos nele, mas pela misericórdia de Deus, um dia Deus nos iluminou. Não podemos endurecer nosso coração. Temos que abrir, não tem peso mais nenhum, não. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma, nenhuma. Sabe o que é nenhuma? É alguma? Não, nenhuma. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus. Ele se entregou por nós, sabe? Ele lutou por nós. O próprio Deus, ele é nosso Pai. Todos os dias nossos estão determinados por Ele, sabe? Todas as coisas que acontecem na nossa vida não é por acaso, sabe? Tudo é por Ele. Nós temos que dar graças a Deus e falar, Abba Pai, Ele é nosso Pai Celeste, é o Pai do nosso Espírito. Por isso, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Eu deixo essa palavra aí de encorajamento. Estou muito encorajado esses dias, de amar cada dia mais o meu Senhor, o meu Pai, o nosso Pai. Que bonito, né? Jesus Cristo, né? Como é que Ele nos ensinou a orar, ficar com a mente iluminada, iluminar nossa mente. Ele disse, Pai nosso que estás no céu. Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, primogênito, que nós devemos seguir. Esse é o nosso guia. Jesus é o nosso guia, cheio de amor, cheio de confiança em nós. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe dos nossos erros. Ele sabe quais são os nossos pensamentos. Né? Não temos pensamentos bons, não é verdade? Mas Ele, pelo Espírito Santo, as obras da carne nós deixamos para lá. E produzimos frutos do Espírito, que é o amor, a paciência, a longanimidade, a bondade. Contra essas coisas não há lei. Não há lei, por isso que a lei foi exposta. Nós não precisamos cumprir nenhuma lei, nenhum ritual, nenhum mandamento de homens, nada. Nós precisamos obedecer à lei do Espírito e da vida, que é a lei do amor. O fim da lei é Cristo. Devemos olhar para Cristo, sabe? Por meio da literatura, das Escrituras Sagradas. Né? Nós, todos nós. Todos aqueles que têm uma mente iluminada pelo Senhor. Que Deus tem iluminado cada um de nós. Certa vez, só para concluir aqui, certa vez Jesus Cristo, lá em João capítulo 4, ele está de encontro a uma mulher que não tinha uma vida social muito boa. A mulher, as escrituras não falam, mas na descrição aqui das escrituras aqui, fala de uma mulher adulta. E o Senhor Jesus Cristo, como ele é do próprio Deus, ele sabia da condição daquela mulher. E ela teve uma boa conversa com o Senhor. Ela conversou. E ela dissertou com o Senhor e ela conversou e ela falou com o Senhor o quê? Que ela sabia que Jerusalém era o lugar de adoração. Mas os samaritanos falavam que era em Samaria também que era o lugar de adoração. Tinha dois tipos de adoração, os samaritanos e os judeus. 2 lugares de habitação. E Jesus Cristo foi e respondeu para ela. Chegará um dia que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Chegou a hora. Chegou porque Jesus estava lá. Há 2000 anos atrás, Jesus falou, chegou. Lá em João 4, vocês podem ler depois. A mulher, na verdade é a mulher samaritana, desculpa, não era a mulher adulta. Mulher samaritana, perdoa. Mulher, vai chegar o dia que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, porque são esse que o Pai procura. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito. E são esses que o Pai procura. Deus procura adorador que o adore em espírito. João 6,63. As minhas palavras, as palavras do Senhor Jesus, são espírito e são vida. E são elas que de mim testificam. Precisamos ler muito a palavra do Senhor.
Paulo ele praticava isso. Paulo escreveu 14 epístolas, falava muito. Paulo foi uma pessoa que subiu até o terceiro céu. Saía de cidade em cidade pregando o evangelho. Pode ver a história de Paulo. Não juntou tesouro para ele, porque ele já tinha um tesouro. Ele já tinha uma pátria. Paulo estava convicto que a pátria dele não era terrena. Sabe? Nossa pátria não é terrena, irmão. Sabe? Nossa pátria não é terrena. Nós achamos que é. Muitas pessoas ensinam pra gente que pátria é terrena. Que temos que buscar as coisas aqui da terra. Mas Paulo sempre nos ensinou, Jesus Cristo sempre nos ensinou que a nossa pátria é celestial. É pouco tempo, irmão, que nós passamos aqui. Pensamos que é muito tempo, mas não é. Né? É um sopro. A nossa vida é um sopro. Por isso que Paulo ele tinha muitos cooperadores. E um dos cooperadores que ele escreveu, um jovem, Tito, ele escreve bem assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Irmão, eu aqui estou promovendo a fé que é dos eleitos de Deus. Eu creio que tem eleitos de Deus aqui, que está me ouvindo. Eu estou promovendo a fé também para mim. A fé é o próprio Deus. Porque sem fé, sem Deus, é impossível agradar a Deus. Quem põe a fé no nosso coração é Deus. Deus põe fé no nosso coração. Deus ele põe Ele mesmo em nós. É derramado em nós. Quando Jesus Cristo morreu no Calvário, quando essa carne de Jesus foi cortada, foi partida, quando ele morreu, que ele foi para a sepultura e depois ressuscitou, ele derramou o seu Espírito. Hoje, o Espírito de Deus foi derramado em toda a terra. Não foi só para os judeus, foi para nós agora. O Espírito Santo está em toda a terra. O Espírito Santo ele é separado. Nós temos entendimento de Deus. Hoje nós podemos, todos nós podemos, não só tem eu que falo, tem muitos irmãos que falam da graça salvadora de Deus. Todos nós devemos falar, ouvir, falar da salvação, promover a fé, promover Cristo para dentro das pessoas.